Após a morte do rei Salomão, por volta do ano 931 a.C., a nação unificada de Israel dividiu-se em dois reinos distintos, devido à arrogância do rei Roboão e ao cumprimento das profecias divinas. O Reino do Norte, composto por 10 tribos, manteve o nome de Israel e estabeleceu sua capital inicialmente em Siquém, passando depois por Tirza, até fixar-se em Samaria. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, ficou conhecido como Judá, com capital em Jerusalém. Enquanto o Reino do Sul manteve a linhagem da dinastia do rei Davi, o Reino do Norte foi marcado por uma profunda instabilidade política, marcada por 19 reis ao longo de 2 séculos, espalhados por 9 dinastias diferentes, em que todos, sem exceção, fizeram o que era mal perante o Senhor, mantendo o pecado da idolatria introduzido no início de sua história. Esta é a análise cronológica e detalhada de cada um dos reis do Reino do Norte de Israel. 1. Jeroboão. Primeiro, o arquiteto do pecado. A história do Reino do Norte começa com Jeroboão I, filho de Nebate, da tribo de Efraim, por volta do ano 931 a.C. Jeroboão era um oficial encarregado das obras de Salomão, a quem o profeta Aías havia profetizado que receberia 10 tribos. Quando as tribos do norte se rebelaram contra Roboão, aclamaram Jeroboão como seu primeiro rei. Com medo de que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo e acabasse reunificando o reino sob a linhagem de Davi, Jeroboão cometeu o ato que selaria o destino de seu governo e de todos os reis que o sucederam. Ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocando um na cidade de Dan, no extremo norte, e outro na cidade de Betel, no sul, declarando ao povo que aqueles eram os deuses que os haviam tirado do Egito. Além disso, criou um sacerdócio próprio que não pertencia à tribo de Levi, e instituiu festas religiosas paralelas. Jeroboão reinou por 22 anos, tornando-se o padrão bíblico de ruína espiritual. A expressão "o pecado de Jeroboão" é repetida por todas as Escrituras para definir a liderança que afasta o povo de Deus. 2. Nadab, o herdeiro da segunda geração. Sucedendo seu pai no ano 910 a.C., Nadab tornou-se o segundo rei de Israel. Seu reinado durou apenas 2 anos e foi caracterizado pela continuidade das práticas idólatras estabelecidas por Jeroboão. O evento central de seu governo ocorreu durante o cerco militar à cidade filisteia de Gibeton. Conforme registrado em 1 Reis, capítulo 15, versículo 27, enquanto o exército cercava a cidade, Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadab e o assassinou. Baasa assumiu o trono e executou toda a descendência de Jeroboão I, não deixando ninguém vivo, cumprindo rigorosamente a profecia pronunciada pelo profeta Aías sobre a destruição total da casa de Jeroboão. 3. Baasa, o usurpador militar. Baasa assumiu o poder no ano 909 a.C. e governou Israel por 24 anos a partir da cidade de Tirza. Apesar de ter sido o instrumento do julgamento divino sobre a casa de Jeroboão, Baasa cometeu os mesmos erros espirituais de seu predecessor, mantendo os cultos aos bezerros de ouro. Seu governo foi marcado por guerras constantes contra o rei Asa, de Judá. Baasa tentou fortificar a cidade de Ramá para bloquear as rotas de comércio e peregrinação para Jerusalém. No entanto, o rei Asa subornou Ben-Hadad I, rei da Síria em Damasco, para que atacasse o norte de Israel, forçando Baasa a abandonar as obras de Ramá. O profeta Jeú, filho de Anani, confrontou Baasa, profetizando que sua casa teria o mesmo fim trágico e violento da família de Jeroboão. 4. Ela, a morte no banquete. Filho de Baasa, ela tornou-se o 4º rei de Israel por volta do ano 886 a.C., reinando por apenas 2 anos em Tirza. A narrativa bíblica em 1 Reis, capítulo 16, descreve o fim trágico de seu breve governo. Enquanto seu exército estava batalhando novamente em Gibeton contra os filisteus, o rei, ela permaneceu em Tirza, entregando-se ao álcool na casa de Arsa, o administrador do seu palácio. Aproveitando a embriaguez do rei, Zinri, capitão de metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele, entrou na casa e o matou. Zinri autoproclamou-se rei e imediatamente exterminou todos os familiares e amigos da casa de Baasa, cumprindo a palavra profética do profeta Jeú. 5. Zinri, o reinado de 7 dias. O governo de Zinri no ano 885
a.C., foi o mais curto da história de Israel, durando apenas 7 dias. Assim que a notícia da conspiração de Zinri e do assassinato do rei, ela chegou ao acampamento militar em Gibeton, o exército de Israel rejeitou Zinri e proclamou Omri, o comandante do exército, como o novo rei. Omri marchou com todo o exército a partir de Gibeton e cercou a capital Tirza. Ao perceber que a cidade fora tomada e que sua derrota era inevitável, Zinri entrou no cidadela do Palácio Real e ateou fogo ao edifício sobre si mesmo, morrendo queimado nas ruínas de seu próprio golpe. Agora, o próximo bloco nos conduz para a ascensão da dinastia mais influente, rica e espiritualmente destrutiva da história do Reino do Norte, a casa de Omri e seu filho Acabe. Antes de continuarmos para os reis que introduziram o culto ao deus Baal em nível estatal, precisamos compreender como a influência das alianças estrangeiras quase apagou a adoração ao Deus de Israel. A ascensão da dinastia de Omri trouxe estabilidade política e expansão militar para o Reino do Norte, mas também abriu as portas para o período de maior corrupção espiritual do povo hebreu. A aliança comercial e política com a Fenícia transformou a cultura de Samaria e provocou o surgimento do maior movimento profético do Antigo Testamento, liderado por Elias e Eliseu. 6. Omri, o fundador de Samaria. Após a morte de Zinri no ano 885 a.C., Israel entrou em uma guerra civil de 4 anos entre os seguidores de Omri e os seguidores de Tibni, filho de Ginate. Omri prevaleceu e assumiu o controle total do reino por volta do ano 880 a.C., reinando por 12 anos. Historiadores e arqueólogos consideram Omri um dos governantes militares mais poderosos da antiguidade. Na famosa Estela de Mesa, descoberta no século XIX, os reis de Moabe referem-se a Israel simplesmente como a terra da casa de Omri. A maior realização de Omri foi a compra do Monte de Semer por 2 talentos de prata, onde ele construiu uma nova capital fortificacionada chamada Samaria. Apesar de sua habilidade política e militar, a Bíblia afirma em 1 Reis, capítulo 16, que Omri fez o que era mal perante o Senhor, procedendo pior do que todos os reis que o antecederam. 7. Se você não quer passar aperto na hora de comprar um SUV... Até quando você vai errar e ferrar nossas vidas? Comparou? 7. Acabe, o apogeu da apostasia. Filho e sucessor de Omri, Acabe assumiu o trono por volta do ano 874 a.C., governando por 22 anos a partir de Samaria. O casamento de Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios na Fenícia, marcou um ponto de virada trágico. Jezabel introduziu o culto sistemático ao deus Baal e à deusa Astarote em Israel, perseguindo e matando os profetas de Deus e erguendo um templo a Baal em Samaria. Esse período de escuridão provou o surgimento do profeta Elias, que profetizou uma seca de 3 anos e meio que devastou a terra. O confronto no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o holocausto de Elias, desmascarou os 450 profetas de Baal. O reinado de Acabe também ficou marcado pelo assassinato do camponês Nabote para a usurpação de sua vinha. Acabe morreu em batalha contra os arameus em Ramote-Gileade, atingido por uma flecha disparada ao acaso, e os cães lamberam o seu sangue conforme a profecia de Elias. 8. Acasias, o rei que consultou ídolos. Filho de Acabe e Jezabel, Acasias tornou-se rei por volta do ano 853 a.C., governando por apenas 2 anos. Seu reinado manteve todas as práticas idólatras de seus pais. Quando caiu das grades de seu quarto no andar superior do palácio em Samaria e ficou gravemente enfermo, Acasias enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, o deus da cidade filisteia de Ecrom, para saber se restauraria da doença. O profeta Elias interceptou os mensageiros e declarou que, por ter buscado um deus pagão em vez do Deus de Israel, Acasias não se levantaria da cama. O rei enviou 3 capitães com 50 soldados cada para prender Elias. Os 2 primeiros grupos foram consumidos por fogo do céu, e Acasias morreu na cama conforme a palavra profética, sem deixar herdeiros diretos. 9. Jorão de Israel, o fim da dinastia de Omri.
Como Acasias não tinha filhos, seu irmão Jorão assumiu o trono no ano 852 a.C., governando por 12 anos. Embora tenha removido a coluna de Baal que seu pai Acabe havia feito, Jorão continuou a praticar os pecados de Jeroboão. Primeiro, seu governo foi marcado por guerras intensas contra Moabe e contra a Síria, período em que o profeta Eliseu realizou grande parte de seus milagres. Durante o cerco sírio a Samaria, que causou uma fome extrema na cidade, e posteriormente em uma batalha em Ramote-Gileade contra o rei Hazael da Síria, Jorão foi ferido e retirou-se para a cidade de Jezreel para se recuperar. Foi em Jezreel que o general Jeú, cumprindo uma ordem profética dada a Eliseu, executou Jorão com uma flechada nas costas, jogando seu corpo no campo que pertencera a Nabote. 10. Jeú, o golpe sangrento. Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, era um comandante militar de elite ungido, por ordem do profeta Eliseu, para executar o julgamento divino sobre a casa de Acabe. Assumindo o poder no ano 841 a.C., Jeú executou um golpe de estado violento e minucioso. Ele matou o rei Jorão de Israel, o rei Acasias de Judá, que o visitava, mandou atirar a rainha Jezabel pela janela do palácio, onde ela foi devorada por cães, e ordenou a decapitação dos 70 filhos de Acabe em Samaria. Jeú reuniu todos os sacerdotes e adoradores de Baal sob o pretexto de um grande sacrifício e os massacrou, transformando o templo de Baal em um depósito de lixo. No entanto, o livro de 2 Reis, capítulo 10, destaca que Jeú não se apartou dos bezerros de ouro de Betel e de Dan. Por causa de seu zelo inicial contra a casa de Acabe, Deus prometeu que seus descendentes ocupariam o trono até a 4ª geração. Jeú reinou por 28 anos. 11. Jeoacás, a opressão arameia. Filho de Jeú, Jeoacás assumiu o trono no ano 814 a.C. e governou por 17 anos. Mantendo a tradição dos pecados de Jeroboão, seu reinado foi caracterizado por uma severa degradação militar e humilhação nacional. Como julgamento, Deus entregou Israel nas mãos de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad III. O exército de Israel foi reduzido a apenas 50 cavalheiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria os havia destruído como o pó da eira. Em seu desespero, Jeoacás suplicou ao Senhor, e Deus enviou um libertador temporário que aliviou a pressão síria, embora o povo não tenha abandonado os cultos idólatras em Samaria. A história do Reino do Norte aproxima-se de seus momentos finais de declínio, onde breves períodos de prosperidade material mascaravam a podridão moral e a contagem regressiva para a destruição imperial. O próximo bloco nos conduz para a era de Jeroboão II e a sequência de assassinatos que antecederam a queda definitiva de Samaria perante a Assíria. A fase final do Reino do Norte de Israel foi marcada por um falso sentimento de segurança econômica, seguido por um colapso político absoluto. A violência na sucessão do trono e a recusa contínua em ouvir as advertências dos profetas. Amós e Oséias levaram a nação diretamente para o abraço da máquina de guerra assíria. 12. Jeoás. Jeoás. A visita ao profeta filho de Jeoacás, Jeoás tornou-se rei por volta do ano 798 a.C., governando por 16 anos. Apesar de manter a adoração aos bezerros de ouro, Jeoás demonstrou respeito pelo profeta Eliseu. Quando Eliseu estava em seu leito de morte, Jeoás foi visitá-lo e chorou sobre o seu rosto, chamando-o de meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu ordenou que o rei atirasse flechas pela janela em direção à Síria e ferisse a terra com as flechas. O rei feriu o chão apenas 3 vezes e parou, o que indignou o profeta, que declarou que Jeoás derrotaria os sírios apenas 3 vezes, em vez de destruí-los completamente. Jeoás também entrou em guerra contra o rei Amazias, de Judá, derrocou os muros de Jerusalém e saqueou o templo e o palácio real. 13. Jeroboão. Segundo, a Era de Ouro e Abundância. Filho de Jeoás, Jeroboão. Segundo assumiu o trono no ano 782 a.C. e teve o reinado mais longo e próspero da história do Reino do Norte, governando por 41 anos. Aproveitando o enfraquecimento temporário dos reinos da Síria e da Assíria, Jeroboão II restaurou as fronteiras originais de Israel, desde a entrada de Amate até o Mar da Arabá,
conforme a profecia do profeta Jonas, filho de Amitai. No entanto, essa grande prosperidade econômica e expansão territorial trouxe uma profunda desigualdade social, ganância, corrupção judicial e decadência moral. Os profetas Amós e Oséias exerceram seus ministérios durante este período, denunciando os ricos que pisavam os pobres e alertando que o julgamento divino era iminente, apesar da religiosidade de fachada mantida em Betel. 14. Zacarias, o fim da dinastia de Jeú, filho de Jeroboão. Segundo, Zacarias tornou-se o 14º rei de Israel no ano 743 a.C. Seu reinado durou apenas 6 meses em Samaria. Seguindo os passos idólatras de seus antepassados, Zacarias foi o último rei da linhagem de Jeú, cumprindo a promessa divina feita a Jeú de que seus descendentes governariam até a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, conspirou publicamente contra Zacarias, assassinou-o na presença do povo e usurpou o trono. 15. Salum, o governo de um mês. Salum assumiu o poder no ano 742 a.C., mas seu reinado durou apenas 1 mês em Samaria. A instabilidade política em Israel havia atingido o ponto crítico, onde o trono era disputado por facções militares violentas. Menahem, filho de Gade, marchou de Tirza até Samaria, atacou Salum, matou-o e tomou a coroa à força. 16. Menahem, o tributo à Assíria. Menahem governou Israel por 10 anos, a partir do ano 742 a.C. Seu reinado foi marcado por uma brutalidade extrema contra a população local. A Bíblia registra em 2 Reis, capítulo 15, que ele destruiu a cidade de Tifsa e rasgou todas as mulheres grávidas da região por não terem aberto as portas para ele. Durante seu governo, o imperador assírio Tiglat-Pileser III, chamado na Bíblia de Pul, invadiu a terra. Para se manter no poder e evitar a destruição de Samaria, Menahem extorquiu 1000 talentos de prata dos homens ricos e influentes de Israel, cobrando 50 ciclos de prata de cada um para pagar o tributo ao rei da Assíria, que assim se retirou da terra. 17. Pecaías, o assassinato no palácio. Pecaías tornou-se rei por volta do ano 732 a.C., governando por apenas 2 anos. Mantendo os pecados de Jeroboão, Pecaías foi vítima de uma conspiração liderada por seu próprio capitão, Peca, filho de Remalias. Com o auxílio de 50 homens da região de Gileade, Peca invadiu o palácio real na cidadela de Samaria e matou Pecaías, assumindo o trono. 18. Peca, o cerco e a perda territorial. Peca assumiu o trono no ano 730 a.C. e reinou em Samaria por 20 anos, na contagem tradicional. Peca mudou a política externa de Israel, unindo-se a Rezin, rei da Síria, para formar uma aliança anti-assíria, tentando forçar o rei Acás, de Judá, a juntar-se a eles na chamada Guerra Sírio-Efraimita. Diante da ameaça, Acás enviou um grande suborno a Tiglat-Pileser III, da Assíria, pedindo socorro. O exército assírio marchou contra o norte de Israel, conquistou a região de Naftali, a Galileia e toda a terra de Gileade, levando a maior parte da população cativa para a Assíria. Peca viu seu reino ser reduzido apenas à região montanhosa ao redor de Samaria. Diante do desastre militar, Oséias, filho de Ela, conspirou contra Peca e o matou. 19. Oséias, o último rei e o fim de Israel. Oséias tornou-se o 19º e último rei de Israel no ano 732 a.C., governando por 9 anos. Embora o texto bíblico afirme que ele fez o que era mal perante o Senhor, adiciona a ressalva de que não foi tão mal quanto os reis que o antecederam. Inicialmente, Oséias submeteu-se a Salmaneser V, rei da Assíria, pagando-lhe tributos anuais. No entanto, Oséias tentou uma manobra desesperada, suspendeu o pagamento dos tributos e enviou mensageiros a Só, rei do Egito, buscando uma aliança militar contra a Assíria. Descobrindo a traição, o rei assírio prendeu Oséias e colocou cercos a Samaria durante 3 anos. A cidade de Samaria caiu finalmente no ano 722 a.C., perante as forças assírias sob o comando de Sargom. Segundo, a população sobrevivente foi deportada e espalhada por várias províncias do Império Assírio, sendo substituída por povos pagãos trazidos da Babilônia e de outras regiões. A queda de Samaria e o fim do Reino do Norte de Israel não foram apenas uma derrota geopolítica ou o resultado de táticas militares superiores do Império Assírio, mas a execução direta do julgamento divino, profetizado por séculos. A recusa sistemática de 19 reis em abandonar os cultos aos bezerros de ouro,
A perseguição aos profetas e a rejeição da aliança feita no Sinai destruíram os alicerces da nação. Enquanto o reino de Judá sobreviveria por mais 1 século e meio devido a breves períodos de reforma e arrependimento, o Reino do Norte tornou-se uma lembrança e um aviso para todas as gerações